Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite, né? A gente não sabe a hora que vocês estão assistindo essa aula. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos começar a trabalhar o capítulo 3 do nosso livro. Já era para começarmos a trabalhar, né? Já deveríamos ter começado a trabalhar esse texto, o capítulo 3, desde a semana passada. Mas por motivos diversos, né, nós não conseguimos, né? Então hoje nós vamos começar a trabalhar o capítulo 3. Lembrando que nós já trabalhamos o capítulo 1 do nosso livro, trabalhamos o capítulo 2 do nosso livro e agora vamos começar o capítulo 4. Também lembrando, ou melhor, capítulo 3, também lembrando que esse capítulo 3, ele irá cair nas questões e na avaliação e no simulado do segundo bimestre. Porque o nosso primeiro bimestre está acabando agora, né, no início ou meados de abril. Então esse assunto do terceiro capítulo do livro será para a segunda unidade, ok? Isso para os terceiros anos, né? Pois bem, gente, o capítulo 3 do nosso livro, ele tem o título Primeira República, dominação e resistência. Então, esse primeiro capítulo vai inaugurar o assunto República. A República, história do Brasil. Então, quando falamos de a Primeira República, estamos trabalhando a história do Brasil contemporâneo, né? E quando falamos em República, só para nós nos situarmos no tempo, nós temos que compreender que a história do Brasil, pelo menos a história moderna do Brasil, ela pode ser dividida em três partes. A primeira parte é o Brasil colônia, de 1500, com o descobrimento, né, até 1822, com o processo de independência, 7 de abril, né, de 1822. Então é o Brasil colônia. Com a independência, começa a segunda fase do Brasil, que é o Brasil império, ou o Brasil monárquico. Nesse período nós tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? A gente já viu um pouquinho sobre isso. Quando chegamos no ano de 1889, precisamente no dia 15 de novembro, aliás, né, de 1989, ocorre aquele famoso episódio chamado de Proclamação da República. Então, se começa, né, a terceira fase da história do Brasil, que é o Brasil republicano. E o Brasil republicano começa em 1889, 15 de novembro, e vem até os nossos dias, né? Então, antes de entrarmos, né, nesse título, eu queria fazer alguns comentários a respeito do título, né? Em primeiro lugar, o que seria república? O que é uma república? Como eu disse a vocês, no Brasil colônia, Portugal governava o Brasil. No Brasil império ou monárquico, o imperador Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II governaram o Brasil. E agora no sistema republicano, como é que acontece, como é que o governo age, como é que o governo trabalha, como é que o governo
organizado e qual seria a participação do povo nesse governo republicano. A palavra república, ela tem origem numa palavra latina, ou melhor, em duas palavras, né, latinas. A primeira é res, R-E-S. E a palavra res quer dizer coisa. E a outra palavra é publica, ou pública, quer dizer do povo. Então, res mais publica quer dizer república. E, em tese, esse regime político, ele deveria ser o seguinte: uma república se resume em um governo do povo, para o povo e pelo povo. Na república, a origem do poder político está no povo. Quem detém o poder político deve governar para o povo. E o povo, através dos seus representantes, sejam dos legislativos ou do poder executivo, em tese, eles são representantes do povo. Ou seja, o povo governa através desses seus representantes políticos. Deveria ser assim, né? Deveria ser assim, mas deixa para lá. O nosso título é Primeira República. Então, a República Brasileira, a nossa República, ela começou em 1889 e vem até os dias de hoje. Então nós temos 131 anos, mais ou menos, de República. E durante esses 131 anos, para que melhor pudéssemos compreender, né, o desenvolvimento do Brasil republicano, esse período foi dividido em várias partes ou várias etapas. A primeira etapa se chama de Primeira República, que começa no ano de 1889, com a proclamação, e vai até 1930, mais ou menos 40 anos fechados, arredondados, né? Então, esses primeiros 40 anos da história do Brasil republicano, damos o nome de Primeira República. Mas também ela recebe outros nomes, dependendo do livro de história que vocês pesquisarem, ou das fontes, né, da internet que vocês pesquisarem. Vocês podem encontrar o outro título, por exemplo, a República Velha. Então a República Velha também corresponde a esse período de 40 anos, mais ou menos 40 anos, de 1889 até 1930. Também ela é chamada de República Oligárquica. A palavra oligarquia significa governo de poucos. Então, durante esses 40 primeiros anos do Brasil República, os representantes políticos que subiram à presidência da República, eles governavam não para o Brasil, não para todos os habitantes brasileiros, mas para uma minoria. Então, era uma minoria que governava o Brasil em favor também dessa mesma minoria. Por isso que dá o nome de Brasil, de República Oligárquica, República de poucos. E quem eram esses poucos que governavam para esse grupinho elitizado, para esse grupinho privilegiado? Esses poucos eram os grandes cafeicultores e fazendeiros do Brasil nesse período. Então, a Primeira República, a República Velha, ou a República Oligárquica, ela vai se caracterizar, entre outras várias características, né? Mas uma das principais é essa, é que os grandes proprietários rurais, eles dominaram todas as esferas políticas, desde
a esfera municipal, estadual e, consequentemente, federal. E a gente vai ver isso, né, ao longo dessa nossa aula. Isso é só uma introdução sobre o primeiro capítulo do nosso livro, o terceiro capítulo, né, do nosso livro. Hoje nós vamos abordar apenas dois aspectos da Primeira República: o aspecto político e o aspecto econômico. Outros aspectos nós vamos deixar para a próxima quarta-feira. Então, à medida que eu vou explanando o assunto para vocês, vocês vão anotando no caderninho de vocês aí, viu? Coloca aí o título: Primeira República, Dominação e Resistência, e façam aí, tudo que eu falei até agora foi uma introdução ao nosso assunto. Então, o primeiro aspecto que eu quero que vocês anotem e não esqueçam é sobre o aspecto político da Primeira República. Como era a política na Primeira República na esfera municipal, estadual e federal. Preste bastante atenção a isso, que isso pode cair no Enem, no SSA, né? Ou em outros testes que vocês poderão fazer por aí no final do ano, né? Então, aspecto político. Faça uma seta, né? Uma setinha assim, aquela setinha reta, e coloque aspecto político. Embaixo coloque aquela setinha quebrada, que é um subtópico, né, do aspecto político, e coloque assim: o domínio das oligarquias. O domínio das oligarquias. O que nós queremos dizer com isso? O domínio das oligarquias. Como eu falei para vocês na introdução, oligarquia significa um governo dirigido por poucos. Dependendo do contexto histórico, esses poucos que governavam, ou que governam em uma oligarquia, né, o nome governo de poucos, o governo dos privilegiados, depende. Às vezes esses poucos são militares, como aconteceu na Roma antiga. Esses poucos podem ser os intelectuais, como era o projeto do filósofo Platão e do filósofo Sócrates, né? Eles pregavam uma sofocracia. E o que seria isso? Nós vamos ver isso no terceiro bimestre. A sofocracia seria o governo dirigido pelos sábios, sofós, os sofos. E quem eram os sábios para ele? Eram os filósofos. Mas no contexto da Primeira República, quem eram esses poucos, esses privilegiados? Esses poucos e esses privilegiados eram os grandes proprietários rurais. Então, no interior do Brasil, existiam, nessa época, né? Quem possuía grandes extensões de terra, quem eram fazendeiros, quem tinha plantação de cana-de-açúcar, naquela região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, o pessoal que plantava muito café, que criava gado. Então, esses homens eram a elite do Brasil. Eles eram os poucos que governavam o interior do Brasil. E esses fazendeiros, eles dominavam a política do interior, dos municípios. Por quê? Porque eles eram ricos. A maioria das pessoas das cidades e do campo, nessa época, 70% da população brasileira vivia no campo. Então, esses latifundiários que receberam o nome de coronéis,
eles dominavam a política, porque as pessoas trabalhavam para eles, nas fazendas deles, nas terras deles, e eles obrigavam os seus trabalhadores e suas famílias a votarem nos candidatos deles. E se eles não votassem, se os trabalhadores não votassem, eles demitiam, botavam para fora, ameaçavam e até agrediam. Então, através da força econômica, esses homens também conseguiram o domínio político do interior do Brasil. Viu? Então, é o domínio das oligarquias. E quem dominava eram os coronéis, os fazendeiros. Por isso que essa política do interior do Brasil, nessa época, também é chamada de coronelismo, que é o mando desses grandes proprietários rurais, o mando sobre o município, sobre a política municipal. Isso é interessante a gente registrar na nossa cabeça. E qual era o método que esses coronéis ou grandes proprietários utilizavam para chegar ao poder e se manter no poder nos municípios? Aí quando vocês forem ver no livrinho de vocês vão ver que eles usavam a coação, que é obrigar o camarada a votar, né, no candidato deles, a intimidação, ou seja, faziam ameaças aos seus trabalhadores, a violência. Havia casos em que esses coronéis ou fazendeiros, né, mandavam os seus capangas dar surra em trabalhadores que não votassem nos seus candidatos, né? Mas além desse aspecto assim, né, violento, triste, também havia um outro triste, mas não era violento, que era através da troca de favores. Esses coronéis, eles faziam favores aos trabalhadores, principalmente quando estava perto das eleições. Que tipo de favores, né? Por exemplo, eles arrumavam com o governador do estado uma cirurgia para a esposa de um trabalhador. Eles arrumavam um sapato, arrumavam roupas, chapéus, um remédio, um medicamento, um emprego, e através disso eles conseguiam o voto desses trabalhadores, ou pela troca de favores, ou pela intimidação, ou pela violência. Nessa época, os trabalhadores, eles não tinham saída, porque havia um dispositivo na justiça eleitoral chamado de voto aberto. Hoje, nos dias de hoje, o voto é secreto. Ninguém sabe, na hora que você vai votar, ninguém sabe em quem você vota, porque você está lá numa urna fechadinha, né? Só se você quiser dizer. Mas se você não dizer a ninguém, ninguém vai saber. Mas na Primeira República, nesses primeiros 40 anos, não era assim não. O voto era aberto. Significava dizer que quando o trabalhador, o eleitor chegava na zona de eleição, né, para votar, ele teria que dizer o nome do candidato, ele teria que falar. E o interessante é que o patrão dele, o fazendeiro, o coronel, ele passava o dia todinho sentado na zona eleitoral, no dia da eleição. E você teria que dizer na frente do coronel, ou de algum dos seus capangas, ou puxa-saco, teria que dizer em quem você ia votar. Então era muito difícil você votar contra ele. Por quê? Contra o candidato do coronel. Por quê? Porque se você votasse contra, quando você chegasse lá fora, você estava demitido. E arriscado ainda levar uma surra de nem morrer e nem ficar bom. Era para se lascar, né? Então era difícil. Então esse voto aberto recebeu-se o nome de um apelídozinho de voto de cabresto, onde o eleitor, quando saía de casa no dia da eleição, um capanga do coronel já estava na porta dele esperando.
já com a cédula, com o nome do candidato já preenchida. E ele levava aquele camarada, aquele eleitor, até a zona eleitoral, e ali ele dizia quem votava e depositava ali a urna. Por isso que dá o nome de voto de cabresto. Então esse voto aberto, ou voto de cabresto, era um dispositivo da justiça eleitoral da época que permitia esses desmandos e esses abusos por parte dos coronéis nas eleições municipais. Não só municipais, mas estaduais e também federais. Né? Deixa eu ver mais o que é que tem aqui sobre isso. Pronto. Esse estudo que eu falei é sobre o domínio das oligarquias locais, ou seja, nos municípios. Né? Façam aí uma segunda setinha quebrada, a segunda setinha quebrada, e coloque a política dos governadores, 2 pontos, estadual. A segunda setinha quebrada, a política dos governadores, 2 pontos, estadual. Na primeira setinha quebrada eu falei sobre o domínio das oligarquias, eu falei a nível municipal. Quem mandava na política do município? Os coronéis, os grandes proprietários. Agora, nessa segunda setinha quebrada, nós vamos falar sobre a política a nível estadual. Então, a nível estadual, a política foi denominada na Primeira República de a política dos governadores. Essa política chamada de política dos governadores, ela foi criada por um presidente do Brasil na época, um presidente chamado de Campos Salles. Ele criou essa política chamada política dos governadores. E como era que acontecia? Como era a dinâmica dessa política chamada dos governadores? Né? Nós estamos falando a nível estadual agora, né? As oligarquias estaduais, elas ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente. Anotem aí. As oligarquias, aliás, estaduais, ajudavam a eleger senadores e deputados federais que eram favoráveis ao presidente da República. Então, quem eram essas elites, quem era essa oligarquia estadual? Eram os proprietários de terra mais ricos do estado. Imaginem, naquela época, os fazendeiros mais ricos da Paraíba, mais ricos de Pernambuco. Então, esses caras se reuniam e faziam campanha eleitoral para eleger deputados e senadores que eram do lado do presidente da República. Né? E essa política, ela ficou conhecida como política da troca de favores. Acontecia mais ou menos assim. O presidente da República mandava verbas para o Estado, para o governador, por exemplo. Esse governador liberava verbas para esses grandes latifundiários do Estado. Eles pegavam essas verbas e davam para os coronéis fazerem a campanha nos municípios. Isso acontece até hoje. Né? Isso acontece até hoje. Então, era uma troca de favor. O presidente fazia o favor entre aspas, né, de mandar verba para o Estado. O governador do Estado pegava essas verbas, liberava verba, dinheiro para essas oligarquias, esses grandes fazendeiros do Estado, e eles pegavam parte desse dinheiro e mandavam para os coronéis fazer a campanha eleitoral deles. Então, essa política chamada dos governadores, ela é a famosa política da troca de favores. E esse tipo de política de troca de favores
ajudava a eleger senadores, deputados federais para ajudar o presidente a governar, ajudar entre aspas, né, a governar, e deputados estaduais para apoiar o governo do respectivo estado. Então era assim que acontecia essa chamada política dos governadores. Mas diante disso surge um questionamento. E a oposição? A oposição não fazia nada, não se candidatava, não ganhava eleição, não, né? O governo federal, para evitar que alguém da oposição ganhasse a eleição para deputado federal, estadual ou senador, ele criou um dispositivo na lei eleitoral chamada de Comissão de Verificação. Sublinhe isso, viu? Deixe isso em negrito, não esqueçam isso. Eu vou repetir. Para evitar que candidatos da oposição ganhassem a eleição para deputado federal, estadual ou senador, então o governo federal criou uma lei, um dispositivo legal, chamado de Comissão de Verificação. E o que era essa Comissão de Verificação? Era assim: havia em cada estado uma comissão, um grupo de pessoas que iriam avaliar ou examinar os votos daquele candidato que ganhou a eleição. E essa comissão, ela poderia anular votos, dizer que certos votos não eram válidos. E poderia até cancelar a candidatura de alguém que ganhou a eleição. E quem era que fazia parte dessa comissão? Gente filiada ou do mesmo partido político, dos coronéis e dos grandes fazendeiros. Então, vamos imaginar que alguém da oposição ganhasse para deputado federal. Vamos imaginar. O que acontecia? Então, o nome desse camarada e os seus votos iriam para essa comissão de verificação. Ao chegar lá, esse grupo de pessoas que iam examinar esse candidato da oposição e os seus votos, então eles iriam cancelar os votos do cara. E iriam invalidar um grande número de votos dele. Ou até mesmo impugnar a candidatura dele. Então essa comissão tinha esse poder. Então, mesmo ganhando nos votos, mas a comissão anulava esses votos e anulava a candidatura desse camarada que ganhou a eleição. Então o cara ganhava a eleição, mas não assumia, porque a comissão de verificação tinha o poder de anular os votos e a candidatura daquele candidato. Essa comissão de verificação, ela recebeu o nome de a Lei da Degola. A Lei da Degola. Ou seja, aqueles candidatos que ganhassem a eleição, mas que eram opositores dos coronéis ou do presidente da República ou do governador, eles perdiam o voto e perdiam a eleição, mesmo com o número de votos que ele dava para chegar lá na cadeira legislativa ou na cadeira do Senado. Então essa comissão de verificação, ou a Lei da Degola, foi um instrumento imoral, mas legal na época, né? É imoral, mas era legal, estava na lei. Então era um instrumento que permitia que a elite agrária brasileira sempre chegasse e sempre se mantivesse no poder, continuasse no poder, né? Então isso era a chamada política dos governadores. Então, em resumo, a política dos governadores era a política da troca de favores entre as esferas federais, estaduais e municipais. E quando isso não resolvia a situação, então criou-se a lei a Comissão de Verificação, ou a Lei da Degola, para evitar que gente da oposição chegasse ao poder, né? Então essa é a segunda setinha. A terceira setinha, a terceira setinha quebrada, né? A política do café com leite.
Coloquem aí a política do café com leite, 2 pontos, e coloquem assim, federal. Nós falamos o domínio das oligarquias, dos coronéis no interior, dos municípios. Falamos na política dos governadores a nível estadual. E agora nós vamos falar da política na esfera federal. Então, como é o nome dessa política? A política do café com leite. E o que isso quer dizer? A política do café com leite. A maior parte desses 40 anos em que ocorreu, né, em que transcorreu a República Velha, ou a Primeira República, ou a República Oligárquica, a nível federal, houve um acordo entre os países mais ricos do Brasil, dos estados mais ricos do Brasil. Não apenas ricos, mas também os mais influentes na política. Não significa dizer que outros estados não eram ricos, não eram influentes. Mas esses 3 estados aqui que a gente vai citar, eles são os mais importantes, né? 2 estados, né? O estado de São Paulo era a província, ou o estado brasileiro, né? Já é estado, que é república, era o estado mais rico, ainda hoje é o estado mais rico do Brasil. E a riqueza de São Paulo vinha de onde? Qual era o produto que fazia o estado de São Paulo ser um estado muito rico? Esse produto era o café. Outros estados produziam café, mas o estado de São Paulo era um estado rico, e o seu principal produto econômico era o café. O outro estado que também era muito rico era o estado de Minas Gerais. Minas Gerais era um estado que a sua economia se baseava na economia do gado de corte. Então, Minas Gerais se dedicou muito à criação de gado de corte e gado leiteiro. Então, esses 2 estados, que além de serem ricos e influentes na política, ainda tem mais um outro aspecto. Esses 2 estados, eles possuíam o maior colégio eleitoral do Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles possuíam o maior número de eleitores no Brasil, né? Então, sabendo disso, tendo ciência disso, o que é que os grandes latifundiários de São Paulo e Minas vão fazer? Eles vão fazer um acordo. Um acordo para que representantes políticos de Minas e de São Paulo se alternem na presidência da República. Ou seja, durante 4 anos, o presidente da República seria um presidente de Minas Gerais. Quando terminasse esse período de 4 anos, esse presidente iria indicar um candidato de São Paulo. Então, os próximos 4 anos de São Paulo. Quando terminasse esses 4 anos, ele indicaria um de Minas Gerais. E assim ficava. Um de Minas e um de São Paulo. Um de Minas e um de São Paulo. Às vezes, havia presidentes que não eram nem de São Paulo nem de Minas. Eram de outros estados do Brasil. Mas eles representavam os interesses dos produtores de café e de gado de Minas Gerais. Nós tivemos um presidente chamado Epitácio Pessoa, aqui da Paraíba. Mas ele representava os interesses da elite. Então, essa política na esfera federal,
onde se alternava presidentes, ora de São Paulo, ora de Minas Gerais, a essa política deu-se o nome de a política do café com leite, né? Era essa alternância na presidência da República. Ok, minha gente? Então, nós vimos aqui esses aspectos da política na República Velha. A nível municipal, o domínio das oligarquias, com o poder dos coronéis, o coronelismo. A nível estadual, a política dos governadores. E a política dos governadores é aquela troca de favores, a política da troca de favores. E a nível federal, nós vimos aqui a política do café com leite, que era a alternância da política brasileira, da presidência do Brasil entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Ok, minha gente? Então, essa será a nossa aula de hoje. No início, eu prometi que falaria dos aspectos também econômicos, mas o nosso vídeo já está muito longo, já vai com 36 minutos.